Olá pessoal, você está me assistindo? Aceitou o desafio de não comer açúcar mais um mês? Pois é, continua. Hoje eu vou falar mais sobre isso, porque você tem que continuar, não usar mais açúcar e depois no final eu vou ensinar você como enganar o corpo, como substituir açúcar, como não usar açúcar para você acostumar uma dieta sem açúcar. Aquele vídeo que eu falei que tem 10 benefícios que você não usa açúcar, mas hoje eu vou enfatizar mais um que é muito mais importante, né? Para você ter saúde perfeita, para você não ficar doente. Normalmente a pessoa fala, come açúcar não sentia nada, né? Quando você for jovem, criança, e principalmente que mora no norte do Brasil, no Pará, na Amazônia, em Recife, provavelmente que sua avó comeu açúcar, comeu doce a vida inteira, não aconteceu nada. Porque está muito quente. Então, quando você consome açúcar, ele é uma energética. Primeiro que começa a transpirar. Então, você fica muito fácil de queimar essa glicemia. Então, quando você não usa mais, né? Você não está num lugar um dia muito quente, né? Provavelmente você não vai queimar esse açúcar. E aí aumenta a glicemia no seu sangue. A primeira coisa que ele faz é inflamação do endotélio. Então, a pessoa pergunta, o que é endotélio? Olha essa figura. O endotélio é um tecido que forra dentro do vaso. É um órgão endócrino. Ele também produz informação, produz substâncias. Por exemplo, quando ele sendo ameaçado pelo açúcar, pela glicemia, ele inflama, ele produz citocina para engrossar. Quando ele engrossa, como está dentro, na verdade ele está diminuindo a circulação de açúcar, porque é um tipo de proteção. Se o próprio sangue está atacando ele, ele vai inchar, vai diminuir a circulação para diminuir essa agressão. Então, a primeira resposta do endotélio é inflamar. E aí você vê doenças cardiovasculares, doença de coração, ainda é a primeira causa de morte no mundo inteiro. Isso vai continuar décadas para frente. Então, qual é a causa? A primeira causa, quando a pessoa fala, qual é a causa de inflamação endotélio? Como que eu fico sabendo se meu endotélio está inflamado? Então, a primeira coisa, você vai fazer exame PCR, proteína C reativa. Você faz essa dosagem, PCR, proteína C reativa. Quando ele aumenta, você tem inflamação. O que você tem que fazer? Olha os fatores que causam essa inflamação. Primeiro é açúcar. Primeiro é diabetes. Diabetes tem excesso de glicemia, né? Mas antes de chegar a diabetes, ele pode começar a inflamar, porque açúcar concentração dentro do seu sangue é 0,1%. 0,1% corresponde a 100 miligramas de DL quando o exame de sangue. Glicemia normal. Passou por isso, então passou 0,15%. Olha pouco diferença. É pouco tolerância. Né? A pessoa fala, mas quando que eu posso comer açúcar? Um dia, 6 colheres de sopa de açúcar por dia. Se você está num lugar muito quente, muito quente no Pará, no Amazonas, talvez não sente tanta diferença. Porque você consome e já gasta rapidamente, porque ele não é nutrição, açúcar é energia, né? Mas se você num lugar um pouquinho menos calor, ou você não faz exercício, você não gasta, isso vai acumular, isso vai te inflamar dentro do seu organismo. Principalmente quando você é jovem, você não sente nada. E isso é o grande problema, mas eles vão descontar na velhice. 30, 40 anos, eu tô comendo muito açúcar, tô nem aí. Nada aconteceu. 10 anos, nada aconteceu. Ele tá mentindo, mentira. Você vai viver 10 anos menos. Quais são os fatores que inflamam? Diabetes, colesterol, hipertensão, tabagismo. Tirando o tabagismo, a gente pode ver hipertensão e diabetes pode ser a mesma coisa. Então, quando inflama muito, o colesterol vira o virão. Colesterol só no início pode ser que não é problema. Quando ele está inflamado, ele fica muito rígido, né? E aí o que você toma para hipertensão? Você dilatar as veias, dilatar as artérias. Você dilata, obriga ele a dilatar, ele fica mais frágil. Ele já está inflamado, ainda dilatado, o colesterol vai lá para consertar. Ou então você suplementa cálcio, excesso de cálcio também calcifica essas artérias. E aí piora a situação. Então, com envelhecimento, você ingesse. Suas artérias já não é mais 18 anos, certeza, né? Quando chegar a 80, ele não tem mais capacidade de 18 anos. Então, ele vai endurecer, vai diminuir. Ainda você acrescenta açúcar, muito pior. Então, quem em cima de 40 anos, melhor diminuir açúcar já. Porque tudo que de dívida que você comia açúcar no 30, já começa a cobrar. E ainda você vai inflamar mais, então vai ser muito pior. A pessoa fala, mas
esse endorfina não recupera. A pesquisa mostra que eles, um mês, provavelmente, se para de comer açúcar, ele começa a melhorar. Mas olha aí, é longe. A média de recuperação do endorfina é 18 meses. Se você não come mais açúcar, você podia recuperar nessa endorfina através de quê? Através de ácido fólico, rotina, né? São as coisas que recuperam o endorfina. Mas se você não para de inflamar, ele não é obrigado a recuperar, porque não tem tempo de recuperar, você continua comendo, continua inflamando. Por isso, eu falo assim, o desafio continua. Agora, tem algo para acelerar essa recuperação? Se você fala, qual é a solução? Tem, eu vou colocar aqui embaixo, tem vitamina K2, DK2. K2 é menaquinona. Menaquinona tem MK7 e MK4. MK4, normalmente você não encontra, que é muito curto o tempo. Ele tem meia vida, 2 horas. Então você tem que tomar para ter. E a vitamina K2 ele não reserva no organismo. Ele não quarta. Você não vai tomar café da manhã, come almoço e janta. Então, vitamina K também você tem que suplementar todos os dias, né? Pessoas vai, mas a vitamina K que não falta, nunca falta, mas você tem que saber qual vitamina K que a gente está falando. Então tem uma link aqui do Dr. First, já tem DK2. DK2 tem vitamina D, vitamina K2 e ainda tem vitamina E. São 3 vitaminas justamente para esse problema de cardiovascular. Você vai perder K2. K2 aumenta a elasticidade, né, para rejuvenescimento também. Mas a primeiro dessa função, ele tirar cálcio em excesso. Junto com o vitamina D e K2, os dois, ele tirar cálcio em excesso, onde está na artéria, vai no lugar do osso, vai no lugar do dente. Então ele coloca como se fosse um GPS do cálcio. Então você precisa tomar vitamina D junto com vitamina K2. E a pessoa fala, mas nunca ouvi falar vitamina K que não falta. Vitamina K não falta é vitamina K1, é filoquinona. Filoquinona, ele é função dele, não tem nada a ver com vitamina K2. Muita gente confunde, vai, vitamina K2 não precisa. Qualquer folha verde tem, não tem. Folha verde tem vitamina K1. A mesma coisa você fala assim, eu tomo vitamina B1, complexo B. B1 não é complexo B. O B1 não é B2, né? Mas não é mesmo B. Não tem nada a ver. A pessoa colocaram a classe B1, B2, B5, B6, mas não quer dizer nada. Então, não se confunda. O K2 é vitamina K1 fermentado. Filoquinona fermenta, principalmente na barriga de boi, eles comem grama e fermenta pelo K2. A gente também pode adquirir pelo miso, né? Natto, tem a kombucha, todas essas coisas verdes fermentado, vira o K2. Como que faz para não usar açúcar? Aí que a gente fala. Na sua língua, tem 5 tipos de nervos sensíveis, né? O nervo sensível de sabor. A primeiro que você vai doce, o segundo é ácido, o terceiro é salgado, o quarto é ardido, o quinto, não tem mais que saber, é amargo. Então, tudo aquilo que a língua não conhece, nossa mente não conhece, é amargo. Então, quando você está precisando do açúcar, quando você usa muito açúcar, ele satura, eles nem percebem que tem tanto açúcar. Tem gente que coloca, você pode fazer teste, cada copo você coloca assim, 1 colher de açúcar, 2 colheres de açúcar de café, tá? Colher de café. Aquele que comeu muito açúcar, ele nem percebe. Quando tem 1 colher de açúcar, ele fala que não tem. Então ele perdeu a sensibilidade. Então é isso que você perdeu a sensibilidade de doce, você aumenta a necessidade. Mas tem outro jeito que você manipula a sua mente, reprograma a sua mente. Toda vez que você quer comer açúcar, você tem 2 funções, 2 jeitos. Chupa um copo de gelo para desativar esse sabor e sai andando. Quando você anda, quando você transpira. Assim que você transpirou, o organismo queimou açúcar. Outra, você toma um suco de limão. Toda vez que você quer doce, você toma um suco de limão. A suco de limão, ele quebra uma enzima chamada acetil-CoA. Quando quebra essa enzima, começa a termogênese. Também começa a produzir açúcar dentro do seu organismo. Toma isso só para reprogramar sua mente. Toda vez que você quer açúcar, toma limão. Porque é outro sabor. Outro sabor engana, ele satura. Como é limão muito ácido, ele satura o nervo, né? O neurotransmissor satura. A mesma coisa, quando ele satura um sabor,
todos os outros sabores desaparecem. Quando você saturou um sabor, você não quer outro sabor. Então, essa é uma técnica, é um truque que você pode fazer. Então, você pode, toda vez que você sente vantagem, e você tomar um suco de limão. Ou chupa um gelo e sai andando. Então, essas duas opções para você usar, para você manipular a sua mente, reprogramar a sua mente. E aí você consegue esse desafio. Continua até 18 meses para você recuperar todas as informações. Se você gosta do vídeo, compartilha com os seus amigos. Eu sou Peter Liu, falei tudo, não falei meu nome. Sou Peter Liu, sou especialista em acupuntura e medicina chinesa. Então, a gente vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas para salvar o mundo, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.